É assim mesmo, vamos orar ao Senhor. Agora vamos nos concentrar na palavra de Deus. Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, Pai de toda bondade, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Pai querido e santo, para neste momento, Senhor, ouvir o Teu ensino, ouvir as Escrituras, Pai, ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos conceda a inspiração, ó Pai da glória, para que possamos falar da Tua palavra aos corações aqui presentes, ó meu Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder, Pai, e seja conosco no nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 21. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 21. Vamos ler o texto, todos juntos, diz assim o texto. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evita as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita aproximadamente entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. A carta, ela foi escrita, irmãos, na Macedônia, provavelmente em Filipos, durante o período entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. A carta, como os irmãos são sabedores, ela foi escrita para incentivar e fortalecer Timóteo em seu ministério. A primeira carta de Paulo a Timóteo, como a segunda carta de Paulo a Timóteo e também a carta de Tito,
são denominadas de cartas pastorais, porque são conselhos, são orientações, são ensinos, são incentivos a estes personagens, a esses obreiros, a esses cooperadores de Paulo, queridos irmãos, que dirigem comunidades. Possivelmente o Timóteo, ele presidia a comunidade na cidade de Éfeso, na região da Ásia Menor, e Tito na ilha de Creta, que era uma ilha grega, e havia alguns desafios que esses líderes iriam enfrentar nos respectivos contextos das cidades a qual havia essas comunidades cristãs, e estes dois obreiros presidiam. E o apóstolo Paulo, sendo um obreiro maduro como era, um obreiro, queridos irmãos, conselheiro como era, um grande pastor, missionário, evangelista, discipulador, doutrinador, ele aconselha estes dois obreiros, Timóteo e Tito, queridos irmãos. Aqui, voltando aqui para o texto lido, aqui nesta parte final do capítulo 6, onde nós lemos da primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele deixa o assunto dos falsos mestres para fazer um apelo pessoal a Timóteo. Antes de adentrar neste assunto aqui que nós estamos falando, Paulo estava dando alguns conselhos a Timóteo a respeito de falsos mestres, falsos pregadores que estavam ali introduzindo doutrinas estranhas, doutrinas que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho da graça de Deus. Aqui, como eu disse, nessa porção, nesta parte, que é a parte final da carta, que encerra a carta, Paulo ele deixa o assunto dos falsos mestres para fazer um apelo pessoal. Ele agora traz questões pessoais para Timóteo, queridos irmãos. E aí, se você observar no verso 11, aí que é o verso que abriu a nossa leitura, que deu início à nossa leitura, Paulo ele começa dizendo assim: mas tu, ó homem de Deus. Paulo começa desta maneira: mas tu, ó homem de Deus. E esta descrição, queridos irmãos, homem de Deus, que é uma denominação pesada, que você não pode descrever qualquer um desta maneira, você não pode chamar qualquer um, queridos irmãos, de homem de Deus. Mas esta descrição aqui que Paulo se refere a Timóteo, essa designação de homem de Deus que Paulo atribui a Timóteo, era característica, queridos irmãos, dos profetas do Antigo Testamento que andavam com Deus e atuavam com a sua voz. Paulo usa essa descrição, queridos irmãos, porque via Timóteo como um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus, um homem que falava o Evangelho em nome de Deus. Paulo aqui estimula Timóteo a continuar andando com Deus, a continuar firme naquilo que ele aprendeu, que no caso é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aconselha e estimula Timóteo a não recuar diante dos desafios existentes aqui neste contexto, ou no contexto da época. E aí, queridos irmãos, Paulo ele dá 3 princípios básicos para Timóteo, princípios básicos para o ministério bem-sucedido que está aí. Quais são esses princípios? Primeiro, foge do pecado. Segundo, segue a santidade ou a piedade. E terceiro, combate o bom combate da fé. Nós vamos discorrer, queridos irmãos, sobre estes 3 princípios aqui separadamente, para que
princípios. Porque, embora no contexto imediato aqui seja um princípio direcionado ao jovem obreiro Timóteo, com certeza, queridos irmãos, estes princípios, eles são atuais, estes princípios são universais, estes princípios, eles servem para a igreja em qualquer época, em qualquer momento da sua história. Então vamos lá, o primeiro princípio que Paulo dá a Timóteo, que nós vimos aqui neste texto, queridos irmãos, está aí no versículo de número 11. O primeiro princípio é: foge do pecado. Foge do pecado. Observe que Paulo diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. Foge do pecado. E o pecado aqui, se você retroceder, recuar e fizer a leitura de alguns versículos que antecedem o versículo 11, você vai ver que o pecado aqui é o amor ao dinheiro, é o culto aos bens materiais. Embora aqui, no contexto que Paulo fala a Timóteo, o pecado que ele se refira é o amor ao dinheiro, este princípio, esta ordem, esta observação, este imperativo de fugir do pecado serve para qualquer tipo de pecado. É uma orientação que nos exorta a fugir de qualquer tipo de pecado, de qualquer coisa que nos leve a tropeçar, de qualquer coisa que nos embarace, de qualquer coisa que venha nos matar espiritualmente, de qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa desenvoltura na carreira cristã, de qualquer coisa que venha tirar de nós o foco que é Cristo Jesus. A frase, queridos irmãos, foge do pecado, dita pelo apóstolo São Paulo, nos dá o retrato de um homem correndo e se escondendo da tentação. Se você conseguir na sua mente visualizar, pegar esta frase e visualizá-la na sua mente, você vai ver a imagem, o retrato de um homem correndo e se escondendo da tentação. Correndo e se escondendo da tentação. Porque esta é a orientação bíblica, não só aqui, mas em outros livros do Novo Testamento. Foge do pecado. Irmãos, o homem de Deus deve não somente resistir à tentação, mas também evitá-la com todas as suas forças. Ele deve evitar toda a aparência do mal, qualquer diversão duvidosa e situação, amigos, que possam levá-lo à tentação. Em síntese, nós temos que evitar qualquer situação que venha nos levar à tentação. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele disse: não nos deixes entrar em tentação. O que nós temos que evitar é entrar em tentação, é nos colocar numa posição ou numa condição que nos tente, que nos assedie, que venha servir de convite para os nossos apetites carnais. Este princípio, irmão, era tão importante que Paulo o repetiu mais tarde na sua segunda carta a Timóteo. Esse princípio é tão importante que no segundo livro, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele frisa novamente, ele reitera, ele reforça, ele repete. Está aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, bem pertinho aí. Paulo diz assim para Timóteo:
mocidade. Segue a justiça, fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo diz para Timóteo: foge. Por que nós devemos fugir do pecado, irmão? Porque nós somos humanos. Vivemos em um corpo relativo. Estamos sujeitos às paixões. Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos no Getsemane: vigiai e orai, ou orai e vigiai, né? Na ordem, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está bom, mas a carne, ela é fraca. Então a Bíblia não diz que eu tenho que olhar para o pecado, paquerar com o pecado, fazer amizade com o pecado. A Bíblia diz que eu tenho que fugir daquilo que me tenta, evitar aquilo que me tenta, recuar diante daquilo que me tenta. Então esse é o primeiro conselho, o primeiro princípio que Paulo dá a Timóteo aqui para o ministério bem sucedido, que serve a nós outros aqui: foge do pecado. Segundo princípio que Paulo dá a Timóteo para o ministério bem sucedido, Paulo diz: segue a santidade ou a piedade. Está aí no versículo 11. E aí está aqui quando diz assim, ó: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O que é isso, irmão? Característica de alguém santo. Qualidades da piedade cristã. Isso aqui. Então Paulo está dizendo para Timóteo: segue a santidade ou a piedade. Timóteo, irmãos, aqui não foi somente exortado a fugir do pecado, mas também a seguir a justiça, repetindo, a santidade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Estas características descrevem a conduta de um homem de Deus. Estas características denunciam a postura de alguém que realmente conhece a Deus e vive o verdadeiro cristianismo. Este modo de vida não surge, irmão, automaticamente no estalar de dedo. Não é automático. É algo que precisa ser buscado e exercitado. É por isso que Paulo diz: segue a piedade, busca a piedade. Então é algo que precisa ser buscado. É algo que o homem precisa, queridos irmãos, todo dia desejar, para que ele possa ser alguém realmente piedoso na fé. Observe, que esta ordem é dada novamente no versículo que eu já citei, lá do capítulo 2, versículo 22 que eu falei, né? Versículo já citado por mim. Só que na segunda exortação, que é a do versículo 22 do capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, na segunda exortação, Paulo acrescenta um pouco de conselho, ele acrescenta um conselho. Ele enfatiza, queridos irmãos, a necessidade de comunhão com os crentes. Ele enfatiza a necessidade de Timóteo estar em comunhão com outros crentes, estar em comunhão com a igreja. Do mesmo modo, meus irmãos, que amigos ímpios podem levar o homem a pecar, podem colocar pedras de tropeço na vida do servo e da serva de Deus, a comunhão com os crentes
convivência com pessoas ímpias, com pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho, com pessoas que só falam maldade, só gostam de maldade. Você pode sofrer alguma influência e até tropeçar no convívio com aquelas pessoas, naquele ambiente. Da mesma forma que esses amigos ímpios, que o ambiente ímpio, que conversações maldosas, perversas, malignas, pode levar um homem a pecar, a comunhão com os crentes cria um ambiente que ajuda o crente a viver fielmente. A comunhão dos santos, queridos irmãos, serve como edificação, um edificando ao outro. Aleluia. Essa comunhão é estar juntos na batalha, como nós já falamos. E Paulo está dizendo para Timóteo, e ele diz o seguinte: olha, Timóteo, vamos ler, 2 Timóteo 2,22, ele diz assim, ó, ele repete a questão de fugir. Aí ele diz assim, ó, 22, ele diz assim, ó, foge também dos desejos da mocidade, ó, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Aí ele diz, ó, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. O que é isso? O que é isso? Em comunhão, Timóteo. Em comunhão com aqueles que vivem a justiça, que vivem a fé, que vivem o amor, que vivem a paz e que buscam o coração puro, tenha comunhão com estes, some com estes, seja um com estes. Aleluia. Porque a igreja unida é forte, irmão. A igreja unida é forte. Nós nunca podemos deixar de valorizar a comunhão. É algo importante para a igreja. Lembre-se daquilo que o livro de Atos diz, lá no capítulo de número 2, versículo 42, que os novos conversos, os novos convertidos, eles perseveravam no ensinamento apostólico. Aleluia. A segunda coisa que aparece ali é a comunhão, é a coinonia, é o estar unido, é o estar juntos, é o companheirismo, é o dar as mãos, é o ajudar uns aos outros, é o ser um com o outro. Tudo isso, queridos e amados irmãos, contribui para a nossa espiritualidade. Comunhão não é só um grupo de pessoas reunidas, ocupando espaço. Comunhão não é apenas várias cabeças ou vários corpos em um determinado lugar. Não, há algo aí de entranha, como eu gosto de dizer. É um relacionamento de entranha. São aqueles que têm a mesma fé, são aqueles que são companheiros de batalha espiritual. Aleluia. São aqueles que creem na mesma justiça. São aqueles que invocam o mesmo Deus. São aqueles que são pautados pelo mesmo Evangelho. São aqueles, queridos irmãos, que reunidos em companheirismo celebram o nome do Senhor. São aqueles que se tornam como um no ato da batalha espiritual contra os principados e contra as potestades. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, tenha comunhão, se alie àqueles que têm a alma limpa e com sinceridade invocam o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas terceiro princípio que Paulo dá a Timóteo para um ministério bem sucedido. Paulo diz assim: Timóteo,
combate o bom combate da fé. O terceiro princípio que Paulo mostra para o ministério bem-sucedido é combater o combate da fé. Daí os versículos 12 a 16. Versículo 12 a 16. O versículo 12 do texto que nós lemos diz assim, ó: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, irmãos, além de evitar o pecado e buscar a justiça, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser uma testemunha ativa para o Senhor, buscando os interesses do rei, porque combater o bom combate da fé é isso, é testemunhar o Evangelho, é lutar pela causa de Cristo, é estar disposto a buscar os interesses de Deus, sem ter medo de nada. E Paulo, irmão, ilustra este princípio referindo-se aos lutadores dos antigos jogos da Grécia. Paulo ele faz uma espécie de comparação, né? Ele compara o combate da fé com os lutadores dos antigos jogos da Grécia. Tinha ali os gladiadores, né? Tinha aqueles que lutavam, e a maioria deles eram escravos. A maioria desses lutadores, irmãos, nesses jogos, eles normalmente representavam um homem rico, que era o senhor deles. E aí ganhar um jogo, ganhar uma batalha, poderia significar uma grande fortuna ou até mesmo sua liberdade. O que é que significa no campo espiritual para nós aqui? O que é que significa? Significa, queridos irmãos, que na batalha da fé, quando nós ganhamos um grande tesouro, que é a coroa da vida, e ainda somos livres desta prisão carnal aqui, deste corpo relativo e deste mundo. Por quê, irmão? Porque no combate da fé, vencendo este combate, no final da carreira, o que é que tem para nós? A coroa da justiça, a glória celestial. Porque se você combater até o fim o combate da fé e partir para a eternidade, deixando esse mundo, morrendo, você vai para os braços do seu Senhor, vai se livrar deste mundo tenebroso, vai se livrar deste mundo de pecado e vai receber a riqueza de Cristo, vai estar com o Senhor na eternidade. E se por acaso você não morrer e combater este combate até o advento da segunda vida de Cristo, quando Ele vier em glória, você também vai ser um campeão do combate da fé. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, nós seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. Esta é a grande recompensa daqueles que se colocaram como soldados de Cristo e que aceitaram o combate da fé e foram vitoriosos e bem-sucedidos na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E combate, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, porque ele, sendo mais maduro,
tendo um currículo cristão maior e tendo até um conhecimento teológico maior, ele sabia o que era esse combate, porque o próprio Paulo combateu o combate da fé. E ele, lá no capítulo de número 4 da segunda carta a Timóteo, que também é a última carta do seu ministério, ele fala que combateu o bom combate, está no fim já da carreira. Por quê? Porque ele está preso, a sua pena de morte já havia sido decretada pelo imperador Nero, ele já sabia que ia morrer, e ele escreve a segunda carta a Timóteo, como uma espécie de despedida. E ele fala desse combate. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 4, verso 6, ele diz assim, ó: quanto a mim, ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando de quê? Da sua morte. Ele está preso numa cela, foi sentenciado a pena capital, pena de morte, decapitação. Ele sabe disso, e por isso que ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Ele está no apagar das luzes da sua vida, no final do seu ministério, mas ele está preso numa masmorra, numa cela suja, já velho, mas aquilo para ele não é derrota. Talvez na ótica de Nero, talvez na leitura de Nero, fosse ali a derrota do pregador Paulo, porque Nero também matou Pedro. Então talvez na leitura, na percepção de Nero, ele tivesse ganhado, Paulo e Pedro tivessem perdido. Só que na ótica do Evangelho, Paulo aqui, ele sabe, irmão, que embora vai morrer decapitado, isso para ele é uma vitória. Por que é uma vitória? Porque ele morre combatendo o combate da fé. Ele morre acreditando naquilo que ele recebeu e pregando aquilo que ele recebeu lá em Atos, capítulo 9, no caminho de Damasco. E desde aquele encontro, onde Cristo se revela a ele, o salva, o chama para o Evangelho da Graça, faz dele o grande pregador dos gentios, o maior teólogo do Evangelho da Graça de Deus. Desde aquele momento, o apóstolo Paulo recuou, o apóstolo Paulo se acovardou, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, desacreditou. Não, aqui ele está morrendo, ele sabe que o tempo da partida dele está próximo. Mas olha o que é que ele diz no versículo 7. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, ou acabei a carreira e guardei a fé. Ele não está frustrado, ele não tem um sentimento de perdedor, ele não está depressivo. Ele está dizendo: eu combati o combate, Timóteo, o bom combate, o combate da fé eu lutei, desde o momento que Cristo me chamou. Nunca houve um momento que eu não tenha lutado pela fé em Cristo, que eu não tenha pregado Cristo, eu não tenha ensinado a graça de Cristo. Eu combati o combate, eu concluí a minha carreira. Paulo não deixou nada por terminar. Paulo, queridos irmãos, está morrendo, mas está morrendo como abnegado ministro de Cristo, como um fiel expositor do Evangelho, como um missionário da verdade de Cristo Jesus. Ele está morrendo, mas está morrendo
porque Ele sabe, como Ele diz no verso 8, Ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Oh, aleluia. Ele sabe que a recompensa que o aguarda é uma recompensa incomparável e gloriosa. Não existe nem um material valioso na terra que se compare com os tesouros que Cristo tem para aqueles que combatem o combate da fé com fidelidade. Mas quarto, para a gente encerrar, quarta coisa que a gente vai ver nos versos 17 a 21 são as instruções finais que Paulo dá a Timóteo. As instruções finais. Depois dele dar a Timóteo estes 3 princípios que eu separei aqui no texto, aí nos versos 17 a 21 vem as instruções finais para terminar a carta. Paulo, irmão, termina sua carta a Timóteo com uma palavra final de conselho para os ricos. Um conselho para os ricos e um apelo a Timóteo. Paulo exorta os ricos a não serem orgulhosos e a não depositarem sua confiança nas riquezas, ao invés de colocarem no Deus vivo e poderoso. Está aí no versículo 17, Paulo diz isso. Anteriormente, Paulo afirmara que ninguém levaria a mínima porção material desta vida para a vida vindoura. Nos versículos 6 e 7 ele diz isso: ninguém pode levar o mínimo de porção, de riqueza, de bens materiais desta vida para a vida vindoura. Por que ele diz isso, irmão? Porque ali estava havendo pessoas avarentas, pessoas que estavam cultuando a riqueza, o dinheiro, ao ponto de, no verso 10, Paulo dizer, irmãos, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. O dinheiro é apenas uma moeda monetária, uma moeda de troca. Mas é o amor que o homem coloca no dinheiro, é a raiz de todos os males. Eu já disse isso aqui, vou repetir de novo, que o líder da Universal, né, Edir Macedo, a gente não concorda com ele em nada, por causa da teologia da prosperidade empregada por ele. Mas ele tem uma fala, ele diz algo que aí eu acredito que qualquer cristão crente que tem um pouquinho de sanidade vai concordar, pelo menos nessa fala. O Edir Macedo, ele diz o seguinte, preste atenção, que o amor e o dinheiro, o dinheiro, Edir Macedo diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Está certo. O dinheiro, quando está a serviço do homem, quando o homem usa com intenções boas, para se ajudar o próximo, para ter projetos que venham se beneficiar a sua família, até a igreja de Deus, é positivo, é um criado do homem, é um servo. Agora, como o Senhor, o dinheiro não serve, como o Senhor escraviza o coração, como o Senhor, ele é raiz de males. O dinheiro, como o Senhor, queridos irmãos, induz os homens à guerra, leva homens a perder escrúpulo, leva homens a puxarem tapetes de companheiro, leva homens a perderem a dignidade. Quando o dinheiro é Senhor, quando o coração
coração está no Senhor, quando o homem cultua os bens materiais, ele se torna um escravo das riquezas. E aí, queridos irmãos, Paulo disse aqui, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nessa cobiça pela riqueza, nessa cobiça pelo ouro, pela prata, pela conquista dos bens materiais, alguns se desviaram da fé, negaram a fé, apostataram da fé, se venderam por causa do poder, por causa do status. Paulo, queridos irmãos, aqui ele encoraja o rico a investir seus bens materiais nas coisas de valor eterno. Olha o que ele diz aí nos versos 18 e 19 do texto lido. Versículo 18 e 19, Paulo diz assim, que o rico, ele diz assim, verso 18 e 19, que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então Timóteo está dizendo, queridos irmãos, que esses ricos sejam ricos de boas obras. Não deixe que o dinheiro, a riqueza venha desvirtuar o caráter dele, mas que eles sejam ricos de boas obras, sejam ricos generosos, que saibam fazer o bem com a sua riqueza, sejam generosos em dar e prontos a repartir com aquele que não tem. Tem a disponibilidade, a generosidade, a prontidão de repartir. Porque se eles fizerem isso, Paulo diz que eles vão acumular, ou acumularem para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Eles vão acumular no céu riquezas, e a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, a carta ela finda com este apelo a Timóteo, que está aí no versículo 20. Paulo diz assim: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Irmãos, o depósito confiado a Timóteo é a verdade do Evangelho, é o bom depósito. O bom depósito que foi confiado a Timóteo, que foi confiado a nós também é o Evangelho. Paulo mostra que é o Evangelho na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse é o bom depósito que nos foi confiado, aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Evangelho nos ensinou. É a doutrina ortodoxa, são os princípios do cristianismo inegociáveis, nós temos que guardar. Não importa se perto de nós existem pessoas corruptas que estão corrompendo o Evangelho, não importa se o diabo tem colocado proposta diante de você, não importa se o mundo lhe persegue, lhe fere, lhe machuca, lhe humilha, não importa se os hereges rodeiam a comunidade de fé e de forma sorrateira têm plantado sementes para tentar desvirtuar o pensamento e o caráter dos cristãos incautos e leigos. Você precisa guardar o bom depósito, para ser um obreiro forte, um cristão firme, guardar o bom depósito para usá-lo na apologética cristã, mostrando que um verdadeiro
ensinam e não naquilo que os corruptores da fé têm introduzido aos incautos. Guarde um bom depósito para você usar no momento certo, no momento adequado. Aleluia. Irmãos e irmãs, Timóteo, como verdadeiro ministro do Evangelho, devia guardar a verdade, protegendo-a contra os falsos mestres que quisessem tentar diluí-la com o falso conhecimento e especulações humanas. É o que Paulo mostra aí nos últimos versículos 20 e 21. E Timóteo, queridos irmãos, também devia ensiná-la fielmente aqueles que criam e viviam de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Ponha-se de pé, vamos orar. Que você possa guardar estes conselhos. Nosso tema hoje foi conselhos para o homem de Deus. Conselhos que Paulo deu a Timóteo, mas que serve para a igreja. Serve para pastores, diáconos, mestres e membros. Senhor, boa é a tua palavra e digna de toda aceitação. Senhor, nós vivemos num mundo que todos os dias nós somos assediados. As propostas surgem de todos os lados para tentar nos embaraçar, para tentar nos fazer tropeçar, mas que possamos seguir o conselho de Paulo, que possamos, Senhor querido e santo, fugir do pecado, seguir a santidade e combater o combate da fé, até nós partirmos para a eternidade, ou o Senhor voltar em glória. Deus, que a tua igreja atente para os conselhos de Jesus, os conselhos do teu Evangelho, os conselhos da tua palavra. Meu Pai, a tua palavra, como eu sempre tenho dito aqui deste púlpito, a tua palavra é o norte da igreja. A tua palavra, Pai, é o caminho a ser seguido. A tua palavra, Deus querido e santo, é, ó Pai, a forma que devemos modelar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Olhando para a tua palavra, teremos maturidade, uma alma alimentada, um cristianismo forte, uma mente protegida. Senhor, que possamos seguir o conselho do grande apóstolo Pedro, no capítulo 3 de sua segunda carta, no versículo 18. Pedro, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos crescer em graça, queremos crescer em conhecimento, queremos crescer, ó Pai querido e santo, em intimidade com o Senhor Jesus. Ó Pai amado, que o Espírito Santo da verdade possa esta noite visitar os corações dos teus filhos, Senhor, e que o entendimento dos teus filhos sejam abertos, e que os teus filhos, meu Pai, entendam a tua palavra, vivam a tua palavra, caminhem na tua palavra e preguem a tua palavra até o dia da tua vinda, Senhor. Pai, toma a tua igreja em tuas mãos, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Sentem-se aí 2 minutos.